Está no ar o Jornal Regional. Olá, telespectador assinante, estamos chegando com mais uma semana do Jornal Regional. Na edição desta segunda-feira, você confere notícias das cidades e do país. Vamos aos destaques de hoje. Prefeita Marina se pronuncia sobre a questão da segurança em Guapimirim. Postagem de secretário municipal sobre xenofobia repercute na Câmara de Teresópolis. Pastor de Magé viraliza nas redes com discurso contra petistas e nordestinos. Estelionatários agiram na agência da Caixa Econômica em Rio das Ostras. Equipe do presidente eleito inicia a transição. Você confere outras notícias das cidades, incluindo Macaé e Petrópolis, também plantão policial dos últimos dias e a previsão do tempo. Tudo isso agora no Jornal Regional. Iniciando mais uma semana de Jornal Regional, agradecendo a sua audiência e você que nos acompanha em todos os canais e plataformas e também sempre a nossa equipe técnica. Bom, vamos falar dos municípios, começando hoje por Teresópolis. Uma postagem já retirada das redes sociais do secretário municipal de Desenvolvimento Social, Valdec Amaral, gerou reclamações, protestos e polêmica. O secretário municipal reproduziu em suas contas pessoais algumas postagens contra os nordestinos após a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O caso chegou até o plenário da Câmara e foi motivo de revolta principalmente do vereador Raimundo Amorim, que é nascido no Ceará. Vamos conferir um trecho. Eu vou falar, senhor presidente, senhor desculpa a pedir, esse pedido, mas eu gostaria de ler o seguinte: xenofobia é uma discriminação a diferentes culturas e nacionalidades. É crime de ódio. Xenofobia é crime de ódio. Prática que caracteriza o delito. Fazer comentário desrespeitoso sobre o povo, a cultura e local em questão, inferiorizar os costumes, as tradições e as pessoas, ridicularizar o sotaque da vítima. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o senhor secretário de Ação Social, Valdec do Amaral, e gostaria de falar, em primeiro lugar, senhor presidente, que eu votei no Bolsonaro, sou bolsonarista e não vou deixar de ser. Outra coisa, tenho um parente casado com a minha sobrinha, que é secretário de Estado de Assuntos Internacionais do Estado do Ceará, pelo PT. Então não tenho problema nenhum de falar de nada. Tem um parente que é secretário de Estado do Estado do Ceará de Assuntos Internacionais, o senhor César. César, casado com a minha sobrinha, filha da minha irmã Socorro. Não tem problema nenhum de falar isso. E sou bolsonarista. E sou mesmo. Votei, se votar agora, votaria, se tiver candidato, votaria novamente. Agora, o senhor Valdec do Amaral botou aqui: vencemos onde se produz e perdemos onde se tira férias. O Nordeste não é só de férias não, senhor Amaral. O senhor é secretário de município. O senhor é pago com dinheiro público. O senhor secretário de Ação Social. O senhor nunca poderia falar isso aqui. Falando agora de notícia que liga Teresópolis a uma cidade da Serra Gaúcha. Uma comitiva do município, como já havíamos informado aqui na Rede TV Mais TV Arte HD, estava no estado do Rio Grande do Sul fazendo uma troca de experiências entre a cidade fluminense e a cidade gaúcha. A troca de experiências foi destacada pelo governador Cláudio Castro, que esteve presente, junto com a comitiva teresopolitana, em reunião da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis e da Companhia de Gás do Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado.
Nós vemos aí imagens dessa reunião onde o governador diz que o turismo naquela região é bastante nacional e de que pode-se abrir ainda a porta do turismo internacional para quem ainda não conhece toda a beleza da região de Gramado. E ressaltou que pode trazer o mesmo para o interior fluminense. O governador atendeu o convite do prefeito de Teresópolis, Vinícius Clausen, que também se pronunciou durante a reunião e que fez a missão chamada Vem Pra Terê, onde ele abordou parcerias com cidades gaúchas, especialmente com Gramado. Vale destacar ainda desta visita, onde a comitiva teresopolitana esteve em vários empreendimentos públicos e privados do turismo na região, que o prefeito Vinícius Clausen e o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, assinaram o termo de cooperação mútua para fomento de vocações econômicas e aprimoramento da gestão pública, especialmente por meio da cadeia produtiva ligada ao turismo, e para ampliação da oferta de equipamentos, serviços e roteiros para o turista. O documento assinado pelos gestores municipais estabelece metas conjuntas, entre elas a realização de uma missão técnica com servidores públicos, representantes da sociedade civil organizada e empreendedores de Teresópolis para Gramado, com a troca de experiências, bem como o inverso, agentes gaúchos vindo para a cidade fluminense. Também está elencada a preparação de um plano de trabalho com o objetivo de potencializar as vocações de ambos os municípios. O último final de semana foi de mutirão para vacinação antirrábica para os pets e também de atualização de caderneta de vacinação para adultos e crianças, para Covid, sarampo, influenza e muito mais. O mutirão aconteceu na Feira do Produtor Rural, realizada em finais de semana na localidade de Parada Modelo, e se aproveitou a união, desse espaço de lazer e de divulgação e venda dos produtos agrícolas do município para também promover a saúde em Guapimirim. E um caso que retoma aquele do secretário municipal de Desenvolvimento Social de Teresópolis, dessa vez em Magé. O pastor Luiz Antônio Vieira atacou Lula, petistas e nordestinos durante culto realizado na primeira Igreja Batista de Piabetá. Na pregação, que teria ocorrido na última quinta-feira, dia 3, ele criticou o resultado das eleições e os que votaram no presidente eleito. Abre aspas. Quem votou em Lula, agora falei o nome do ladrão, é meu inimigo, é inimigo de Deus. Não tem comunhão de Deus, são traidores, são inimigos da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, fecha aspas. A fala do pastor viralizou em todo o país, foi tema de matérias na média e grande imprensa e retoma esse momento de ódio, de rancor que o Brasil ainda vive. E a gente se pergunta até quando que a polarização continuará dividindo os brasileiros dessa maneira. Muitas vezes tem que se colocar um limite entre defender o que acredita, defender sua ideologia, mas com um respeito democrático a quem pensa contrário. E isso foi muito desgastado nos últimos anos. A gente sabe que, infelizmente, ainda irá perdurar. Tivemos nos últimos dias, nas manifestações, vários incidentes até de violência, uns até se tornaram memes, e outros não deu a mesma felicidade, porque foram casos em que jovens foram baleados em Belo Horizonte, criança foi atacada por policial reformado, criança de 7 anos de idade, em Minas Gerais, os estudantes universitários, devem ser de esquerda, ficaram aterrorizados dentro de um ônibus da universidade, porque se ameaçou colocar fogo no veículo. E mãe de filho autista presa no engarrafamento ao pedir ali, apavorada com as consequências para o seu filho, foi chamada de vagabunda. Criança que faz tratamento de câncer teve que tirar o gorro para mostrar que estava careca, para provar que estava com câncer. Gente, isso não pode ser normal, isso é algo que foge de disputa política. Nós somos brasileiros acima de tudo, independente de Lula
Bolsonaro, de partidos, e muitas pessoas estão agindo como se assim não fosse, como se alguém é mais brasileiro que o outro por conta de quem votou ou deixou de votar, gente. É necessário que a civilidade volte a ser uma tradição do brasileiro. Nós somos um povo admirado por muitos, apesar da bagunça que às vezes é esse país, por sermos um povo fraterno, um povo que acolhe as pessoas, e estamos perdendo a essência do brasileiro por conta de política. Há tempo para reverter esse processo terrível, mas é preciso que a gente faça a nossa parte. Bom, vamos falar agora do município de Magé. A agricultura é uma das tradições da cidade que merecem um olhar especial. E a prefeitura quer cultivar a formação agrícola pelo futuro da terra magéense. Por isso mesmo, o prefeito Renato Cozzolino esteve no Colégio Estadual Agrícola, no Rio do Ouro, onde dialogou com alunos e falou sobre a possibilidade de um trabalho conjunto com o CEPAM, que é o Centro de Produção de Alimentos e Propagação de Mudas e Sementes Melhoradas, e também do plano diretor, que trata de uma unidade de ensino deste mesmo segmento para o ensino fundamental. Segundo o prefeito Renato Cozzolino, está sendo discutido com o governo do estado, que administra o colégio, diversas questões, como a contratação de funcionários para cuidar do patrimônio público e a aquisição de ferramentas, equipamentos e insumos para os laboratórios de química e de processamento de alimentos. Vamos seguindo com o noticiário das cidades, falando de Petrópolis, onde moradores do quilômetro 81 da BR-040 fizeram mais um protesto no sábado, dia 5, para lembrar as autoridades dos 5 anos da cratera que se abriu às margens da rodovia. No local, 55 imóveis foram interditados, mas ninguém foi indenizado. Os moradores tiveram que deixar a região e, por decisão judicial, vivem com auxílio de aluguel social de R$1.000 pago pela concessionária que administra a rodovia. Mas eles reclamam que o auxílio está defasado e que não conseguem casa pelo valor pago pela Conce. Um dos moradores que participou da manifestação, o aposentado Haroldo Wayand, declarou ao site de notícias G1 que está pagando aluguel e que tem que complementar R$200 da sua aposentadoria para poder fazer jus ao aluguel de R$1.200. Vale lembrar que ele tinha imóvel próprio. Cerca de 40 pessoas estiveram presentes no protesto, que foi pacífico e que aconteceu no local onde a cratera se abriu. Eles levaram faixas e cartazes, tentando mais uma vez chamar a atenção das autoridades. Por segurança, parte da estrada foi interditada pela Polícia Rodoviária Federal. Em nota, a Concer, a concessionária que administra a rodovia, informou que investigações técnicas independentes, conduzidas por alguns dos maiores especialistas do país, não estabeleceram um vínculo entre a subsidência, ou melhor, a subsidência de 12 metros de profundidade do contorno e as obras do túnel da nova subida da serra, escavaram 70 metros de profundidade sob rocha sã, ou seja, rocha sem apresentar esses problemas. A conclusão das investigações e a recuperação da área permitiram ao poder público liberar não apenas a rodovia, como também parte da comunidade no início de 2018. Mesmo com o resultado das investigações, segue a nota, a empresa mantém em dia todos os compromissos assumidos por liberalidade com a comunidade do contorno desde a data da ocorrência, entre eles o pagamento de aluguel social e o fornecimento de cestas básicas e kits de higiene pessoal às famílias. Diz ainda, fechando a nota, que a empresa já prestou todos os esclarecimentos às autoridades sobre as razões que levaram à paralisação das obras do túnel e da nova subida da serra. Bom, com relação a isso, se a culpa não era Concer, houve então alguma responsabilidade do poder público. Alguém deve ajudar essas famílias a poderem viver com mais dignidade. Realmente, quem conhece o valor de imóveis de aluguel na região serrana sabe que R$1.000, para quem perdeu a sua casa e ter que usar esses R$1.000 apenas para pagar aluguel, em muitos casos fica inviável. Que o poder público também se pronuncie. Vamos mudando de região e falar de Rio das Ostras, que vai receber Lázaro Vinícius, jogador de futebol, hoje no Almeria da Espanha, mas que foi revelado pelo Flamengo.
Ele estará em Rio das Ostras para contar a sua história e experiências profissionais. O evento será no dia 16 de novembro, às 15 horas, no estádio Emília Rosa Guimarães, no Jardim Marileia. O ex-jogador do Flamengo vai contar como conquistou sua carreira internacional e conversar com os jovens dos projetos esportivos da cidade. Durante o evento, Lázaro poderá se reencontrar com seus conterrâneos, passar um pouco da sua experiência para as crianças do município. Aproveitando a ocasião, a Prefeitura de Rio das Ostras reforçará o compromisso de disponibilizar um estádio, um espaço para o projeto Lázaro. Muito bacana que o jovem jogador queira contribuir com a comunidade onde ele viveu. E falando ainda de Rio das Ostras, fiscais do PROCON visitaram postos de combustíveis, revendedores de GNV na cidade, por meio da operação intitulada de Posto Legal. Foi na sexta-feira, dia 4, 3 dias após a publicação da redução realizada pela empresa Naturgy, que é a fornecedora de gás natural do Estado. Os fiscais do PROCON visitaram os estabelecimentos para acompanhar se a redução foi repassada aos consumidores. O objetivo foi evitar qualquer tipo de vantagem. De acordo com a redução publicada pela empresa Naturgy no dia 1º de novembro, o PROCON de Rio das Ostras estima que a redução nos preços fica em torno de 5% no valor final do produto. Os postos estão sendo orientados a reduzir imediatamente o valor repassado aos consumidores. Bom, vamos falar agora de Macaé, onde a cidade universitária recebeu neste domingo, dia 6, cerca de 3.000 candidatos interessados em uma das vagas do processo seletivo simplificado da saúde. As ocupações temporárias são para diferentes áreas, como clínico geral, psiquiatra, assistente social, enfermeiro, entre outros. Os gabaritos das provas estão disponíveis no portal da Prefeitura, na página sobre o processo. Todas as informações e publicações pertinentes ao processo seletivo simplificado são disponibilizadas nos canais oficiais da Prefeitura de Macaé. E em um ano, as vagas de graduação à distância cresceram 23,8% no Brasil. Isso fez com que quase 4 milhões de alunos estivessem matriculados em cursos remotos no ano passado. Os números são do Censo da Educação Superior. Confira. São mais de 43 mil cursos de graduação no Brasil oferecidos em 2.500 instituições de educação superior, 87% delas privadas. Esse foi o universo pesquisado no ano passado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O censo ele traz uma série de informações importantes para as políticas que são desenvolvidas, principalmente voltado para as universidades federais, com relação à matriz de distribuição de recursos. A gente utiliza os dados do censo. Em 2021, a rede privada ofereceu mais de 16 milhões de vagas em graduação à distância, dos 21 milhões de vagas existentes. Ao mesmo tempo, as instituições públicas abriram 114 mil vagas em cursos pela internet, um aumento de 23,8% de 2020 a 2021. Na modalidade presencial, houve uma queda de 2,8% no mesmo período. Realizado todo ano pelo INEP, o Censo da Educação Superior faz uma radiografia dos cursos de graduação no país e serve para orientar a implementação de políticas públicas e a distribuição dos recursos. Por exemplo, o crescimento na oferta de cursos à distância pela rede privada fez com que a Secretaria de Educação Superior aumentasse a fiscalização para garantir a qualidade de ensino nessa modalidade. Nós temos instituições que anunciam cursos de EAD a um valor de R$ 59,90, né? Uma mensalidade muito baixa. E, assim, até que ponto esse curso ele oferece uma formação adequada para o mercado de trabalho e que venha a fazer parte do contexto social e econômico do país. Vamos agora a um rápido intervalo. Na volta você confere outras notícias das cidades e do país, o plantão policial dos últimos dias e a previsão do tempo. Lugar de Mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima.
limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, sala 410, Centro de Magé. Não tem nada igual isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viaje, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. Chegando para o nosso segundo bloco, mais uma vez destacando as cidades e outra vez começando por Teresópolis. A cidade conquistou o prêmio Band Cidades Excelentes na categoria Educação. Vencendo a etapa estadual da disputa, a cidade foi reconhecida como a que teve mais iniciativas pioneiras da gestão pública municipal na área da educação. A escolha do vencedor se deu através de avaliação feita pelo Instituto Áquila, que analisou diversos indicadores para decidir o vencedor de cada categoria. Agora a educação de Teresópolis, representada aí nas imagens pelo prefeito Vinícius Clausen, participará da etapa nacional no próximo dia 30 em Brasília, competindo entre os representantes dos demais estados. O universo infanto-juvenil é um terreno bastante fértil de se explorar por artistas que procuram criar histórias interessantes para esse público. Foi com esse objetivo que o escritor Dalan Calon lançou o livro O Caipora de Guapimirim, uma história que alia fantasia com a cultura nacional. Dalan contou ao jornal Ilha Notícias, que é sediado na Ilha do Governador, na capital fluminense, onde ele reside, que começou a escrever aos 12 anos de idade, quando ele ainda estava na escola. Ele lembra que foi durante uma aula de redação na escola que notou que sua habilidade na escrita e uma professora pediu aos alunos que escrevessem um texto baseado em alguma obra de Monteiro Lobato, e a partir dessa redação que Dalan passou a investir no universo da literatura. Ele diz que essa redação feita aos 12 anos serviu de inspiração para a sua obra mais recente, O Caipora de Guapimirim. É um livro que conta a história de um menino que vem da Ilha do Governador para morar com a avó em Guapimirim e vive uma série de aventuras que remetem, inclusive, ao folclore brasileiro. Quem ficou curioso, especialmente os moradores de Guapimirim e região, o livro O Caipora de Guapimirim está à venda e pode ser comprado no site da Amazon ou direto com o escritor. Informações pelo telefone DDD 21 98262 1028. E o Grupo de Pesquisa, Comunicação, Arte e Cidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, lançou a plataforma digital Cartografia das Cidades Musicais do Estado do Rio de Janeiro, fruto de uma pesquisa feita nos últimos 4 anos sobre as cidades musicais pelo Brasil e pelo mundo, com suas respectivas singularidades. A consulta realizada no Estado do Rio esteve principalmente, além da capital fluminense, nas cidades de Rio das Ostras, Conservatório e Paraty. Vale lembrar que Rio das Ostras tem grande tradição, basta ver aí a nossa agenda cultural, como falamos de artistas musicais daquele município, e reforçada pela realização do Rio das Ostras Jazz e Blues Festival,
um evento de porte internacional. Conservatória, conhecida como a cidade da Seresta. E Paraty é uma cidade também que exala cultura e quem anda por lá conhece inclusive muitos músicos de rua de excelente qualidade. Bom, esse levantamento avaliou a importância da música ao vivo nos espaços públicos e privados a partir da opinião de artistas, coletivos e redes sociais. De acordo com os pesquisadores, o conceito cidade musical caracteriza localidades com características específicas, em que a música, ao longo do tempo, promove modificações no imaginário cotidiano urbano com efeitos no território. A pesquisa contou com a parceria do Núcleo de Estudos e Projetos em Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o material pode ser acessado no site www.cartografiasmusicais.com.br. Agora vamos a uma notícia nacional. Os trabalhos da equipe de transição do governo eleito no último dia 30 de outubro, o governo do futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva, começou a transição nesta segunda-feira no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. O processo é previsto em lei e funciona como uma troca de informações para garantir o funcionamento da máquina pública. Confira mais detalhes com o Glauco Rocha, repórter da TV Brasil. A equipe de transição do novo governo começa a trabalhar hoje aqui no CCBB. A equipe deve ocupar todo o primeiro andar, mas o primeiro também pode ser utilizado. O CCBB costuma receber transições de governo desde a passagem de cargo de Fernando Henrique Cardoso para Lula em 2002. Segundo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, primeiro devem vir para cá o pessoal de apoio e também administrativo. Só depois virá a equipe responsável aí pelas áreas temáticas. É a expectativa que os nomes selecionados para essa equipe, aos quais o governo tem direito, serão selecionados aí entre membros do Partido dos Trabalhadores e de partidos que formaram a coligação que apoiou a candidatura do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O nome certo para essa equipe é o do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O nome dele foi confirmado em uma publicação no Diário Oficial da União, em uma portaria na última sexta-feira para o cargo especial de coordenador da transição governamental. O presidente eleito Lula deve vir a Brasília para acompanhar os trabalhos, mas ainda não há uma data definida para isso acontecer. Na sexta-feira, integrantes da equipe vieram aqui ao CCBB para conhecer as instalações. Vamos ver como foi na reportagem de Gabriela Noronha. Na manhã desta sexta-feira, a equipe de transição do presidente eleito visitou as dependências do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, que fica a 5 quilômetros do Palácio do Planalto. Esse é o local onde vai funcionar o gabinete que está cuidando da mudança de governo. Eles já nos disponibilizaram o segundo andar, já estão finalizando com os equipamentos, com mesa. Tem também o primeiro andar, se nós precisarmos, acho que vamos precisar. Porque embora tenha a equipe, que o vice-presidente Alckmin já falou, de 50 pessoas, nós vamos ter muitas pessoas que não necessariamente nomeadas nesses cargos, mas que vão estar trabalhando na transição como voluntárias. A equipe de transição vai trabalhar aqui no CCBB até a posse do presidente Lula em 1º de janeiro de 2023. Por lei, o futuro governo tem direito a esses 50 cargos remunerados. A expectativa é que os escolhidos sejam anunciados e nomeados a partir desta segunda. Os trabalhos serão coordenados pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. De acordo com a equipe de transição, a prioridade nesse momento é a construção de estratégias para assegurar a manutenção de benefícios. Nós não podemos entrar 2023 sem o auxílio emergencial, sem o aumento real do salário mínimo. E o Sudeste tem previsão de chuva fraca no estado do Rio de Janeiro. Temperaturas devem ficar amenas, com mínima de 17 e máxima de 26 graus. Confira a previsão do Climatempo.
Esta segunda-feira, uma mudança no padrão da circulação dos ventos, combinada com a umidade marítima, já volta a provocar chuva em grande parte da região sudeste do Brasil. Tem previsão já de chuva fraca pela manhã no Rio de Janeiro e aos poucos a nebulosidade vai aumentando no decorrer do dia. Não se descarta pancadas fortes, até com raios e rajadas de vento no período da tarde. A umidade também aumenta na zona da Mata Mineira, na Grande Belo Horizonte, no Triângulo, áreas do Nordeste e Leste do estado de São Paulo. As pancadas ainda acontecem intercalando vários períodos de sol, mas a temperatura também não sobe muito. Áreas do norte de Minas ainda seguem sem chuva, não chove na capital Vitória, em todo o norte do Espírito Santo e pelo interior de São Paulo. Em relação às temperaturas, mais uma semana com temperaturas bem amenas pela região. Máxima que não passa dos 20 graus em São Paulo, ainda chega a 27 graus em Vitória, 26 graus no Rio de Janeiro e apenas 24 graus na capital Belo Horizonte. Vamos agora iniciar o giro de informações policiais. Uma mulher que não teve a sua identidade revelada foi vítima de um golpe na semana passada na Caixa Econômica Federal do bairro Jardim Marileia, em Rio das Ostras. Segundo informações da vítima, outras pessoas também caíram no golpe. Ainda segundo as informações desta vítima, o trio, que era de estelionatários, composto de 2 homens e uma mulher, simulam também serem clientes da instituição bancária. Eles colocaram um dispositivo na entrada dos cartões no caixa eletrônico, dificultando a entrada do cartão e copiando os dados da vítima. Os cartões ficam travados e eles se oferecem para ajudar. Nesse momento, aquelas pessoas que têm mais dificuldade são envolvidas ali, distraídas por esses estelionatários que terminam de concluir o roubo dos dados. O caso foi registrado na 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras e fica o alerta ligado no município e também nas cidades vizinhas. Um rapaz de 17 anos foi encontrado morto na quinta-feira, dia 3, no aterrado do Imbura, em Macaé. Ele foi sequestrado na quarta-feira, dia 2. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados na Rua da Pindobas, próximo a uma igreja, para a ocorrência de encontro de cadáver. No local, os militares encontraram a família da vítima, identificada como João Vitor dos Santos Souza Cruz. Os pais do rapaz disseram que ele havia sido raptado na tarde de quarta e que ele já teve envolvimento com o tráfico de drogas. E a Polícia Civil prendeu na quinta-feira, dia 3, 2 homens apontados como comparsas de um criminoso que fingiu um roubo à própria residência em Casimiro de Abreu. Segundo a Polícia Civil, os agentes da 121ª Delegacia de Polícia levantaram suspeitas do crime após receberem 2 ocorrências de delitos no mesmo imóvel. O primeiro, no dia 1º de março, um furto no qual foram subtraídas joias da moradora. Já o segundo foi registrado em 25 de agosto. Na época, foram levados um aparelho celular, um laptop e uma quantia de R$70 mil em espécie, quando 2 homens portando uma faca de cozinha entraram na casa e renderam a moradora que estava dormindo no quarto. As diligências apuraram que o casal estava em litígio e que a mulher queria se separar do marido com a divisão dos bens. Contudo, o homem, identificado como AVDC, não aprovava tal medida e ambos possuem um hortifruti, guardam dinheiro em espécie em casa, segundo a polícia, e aí criou-se todo o enredo. Após a análise das imagens de câmera de segurança existentes nas redondezas da casa, foi constatado que o próprio marido utilizou o veículo para dar apoio logístico ao delito de roubo. Ele deixou os criminosos em uma rua próxima e depois pegou os roubadores em outro ponto. A Polícia Civil afirma que ele teve comportamento dissimulado, inclusive chegou a fazer pedidos para autoridades municipais intercederem com o aumento do policiamento na sua rua, uma vez que a residência havia sido alvo de 2 delitos. Com o prosseguimento das investigações, a polícia conseguiu a identificação dos roubadores que entraram na casa com uma faca e são visualizados através da captação de imagens pelas câmeras locais. Foram colhidos então os dados que apoiaram a autoria do Ian e do Luiz. Após busca domiciliar, eles foram capturados, não foram encontrados os aparelhos, porém, que foram roubados, mas eles na delegacia confessaram a participação, declarando que foram procurados pelo marido da vítima,
uma semana antes, e ele alegou que precisava pegar alguns bens da própria casa, tramou o crime dando todo o suporte logístico e transportando a dupla no próprio carro. Vale lembrar que estamos em época que as câmeras estão espalhadas e sair impune está cada vez mais difícil. Vamos mudando de região, vamos até a Baixada Fluminense. Policiais civis da 54ª Delegacia de Polícia em Belford Roxo prenderam na sexta-feira, dia 4, um homem acusado de tentativa de homicídio contra policiais civis de Nova Iguaçu. O autor foi detido na casa de parentes em Piabetá, no município de Magé. Ele é acusado de ter participado de um ataque contra os agentes da 58ª DP da Posse, em Nova Iguaçu, no dia 15 de outubro do ano passado. O fato ocorreu no bairro de Miguel Couto. Todos os envolvidos no crime foram identificados. Com ele agora são 7 presos e um 8º que foi morto em confronto. O município de Guapimirim, como a gente já registrou aqui algumas ocorrências, vem tendo aí um aumento no número de roubos e arrombamentos. Isso tem preocupado os moradores. Justamente por essa preocupação com a segurança pública, a prefeita Marina Rocha gravou um vídeo para as redes sociais. Confira. Oi, gente. Muito boa tarde. Mediante aos furtos e roubos que vem crescendo na nossa cidade, resolvi fazer esse vídeo para explicar para a população, né, as medidas que o governo municipal vem tomando mediante a isso. Né, nos últimos 3 meses, a gente tem notado os nossos comércios sendo assaltados, roubos de moto, casas sendo invadidas. A gente não pode fechar os olhos para isso e fingir que está tudo bem. Esse não é meu perfil de governar e nunca vai ser. Eu não sei o que está acontecendo. A gente nota a polícia militar dentro da nossa cidade com pouca energia, com poucas ações, mas isso, né, junto ao nosso deputado estadual, nós já estamos agendando uma reunião com o secretário de Estado da Polícia Militar e também com o nosso governador. Mas quero dizer a vocês que as ações que o município tem que fazer, nós vamos fazer. Que todo investimento que tiver que ser feito para garantir a segurança do nosso povo, nós vamos fazer. E no dia 23 de novembro, nós já vamos iniciar com o PROES, aonde a prefeitura vai pagar 6 policiais militares para poder garantir a segurança do nosso comerciante, a segurança da nossa população. E também vamos intensificar as abordagens nas entradas da nossa cidade, nos transportes, com o nosso cão farejador. Vamos também ampliar o número de câmeras dentro da nossa cidade. Gente, a nossa cidade tem que continuar sendo uma cidade de paz, de união, uma cidade tranquila. E vocês podem ter certeza que todas as ações que o governo municipal tiver que fazer e todas as intervenções que a gente precisar fazer no governo estadual, junto ao nosso deputado estadual, para garantir a segurança do nosso povo, nós vamos fazer. Estou aqui me pronunciando para vocês, porque assim como eu, vocês também estão vendo o que está acontecendo na nossa cidade e nós não vamos fechar os olhos, nós não vamos cruzar os braços, nós vamos trabalhar cada vez mais para solucionar os problemas. É isso, gente. Que Deus continue abençoando a nossa cidade e o nosso povo de Guapimirim. Um beijo! Na manhã do último sábado, dia 5, um caminhão que transportava água mineral tombou na altura do quilômetro 99 da rodovia BR-116RJ, a Rio Teresópolis. De acordo com a concessionária responsável pela via, a EcoRio Minas, ao realizar a curva, o motorista perdeu o controle e tombou na faixa sul da serra. 2 pessoas tiveram ferimentos leves, foram atendidas no local pela equipe de resgate e encaminhadas ao Hospital das Clínicas de Teresópolis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista sentido Rio de Janeiro foi interditada no período da manhã até por volta de 1 da tarde. Ficou depois aí em regime de pare e siga para os 2 sentidos, controlada pela equipe da concessionária no local. Vale lembrar que essa curva é uma curva perigosa e nós mesmos aqui da Rede TV Mais TV Arte HD já registramos
vários outros incidentes ou acidentes ali naquele mesmo local. A Polícia Militar montou uma operação após assalto em Água Quente, segundo o distrito de Teresópolis, e recuperou R$15 mil em produtos roubados. Policiais do DPO de Água Quente, tendo à frente o sargento Turíbio, foram informados que uma loja de celulares daquela localidade havia sido assaltada por 3 elementos armados que estariam em um veículo Fiat Uno de cor branca. Passando a informação pelo sistema de comunicação da Polícia Militar, outras guarnições do entorno ajudaram a patrulhar a área com a finalidade de encontrar os bandidos. Assim sendo, os agentes do setor ECO viram quando o veículo passou pela localidade de Pessegueiros, tentaram realizar a abordagem do mesmo. O condutor não parou, passou a empreender fuga pela rodovia, aí um cerco foi realizado na altura do quilômetro 76. Ainda assim, eles conseguiram se desvencilhar, a polícia conseguiu, buscando aí a interceptá-los e finalmente conseguiram render os elementos que estavam com uma réplica de revólver e uma faca utilizadas no crime. Todo o material roubado avaliado em R$15 mil, sendo tablets, aparelhos celulares e telefones, foram recuperados. 2 elementos maiores de idade foram detidos e um menor de idade ficou apreendido. Todos, junto com o material apreendido, foram levados para a 110ª Delegacia de Polícia. Vale lembrar que no Esporte Mais você confere as notícias do esporte na sua cidade, as notícias dos clubes grandes e pequenos do Rio de Janeiro e tem também notícias do Giro Internacional. Inclusive, confira quais serão os confrontos da Champions na próxima fase. Tudo isso no Esporte Mais. Estarei lá comentando ao lado do apresentador Isaac Atti. Obrigado à nossa equipe técnica, obrigado a você que nos acompanha em canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional. Grande abraço e até a próxima. Lugar de Mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Não tem nada igual isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. E age, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las.